Irmãos, estamos trabalhando com uma série jornada sobre a santidade e nós já ouvimos algumas mensagens interessantes. No último domingo, quem se lembra sobre o personagem que nós foi ensinado? O Asaf não vale, hein? Zé Roberto levantou o dedo. Jogaram um montão de pedras sobre ele. Estávamos lá em Samuel, né? Foi em Samuel que nós pregamos. Oi? E tivemos nosso irmão Anderson também aqui falando. O Anderson falou também a respeito de Deli, né? Também com Samuel, nessa nossa jornada pela santidade. E hoje estamos aqui diante do profeta Malaquias. Convido que abram, aqueles que podem, sua Bíblia, no último livro do Velho Testamento, o profeta Malaquias. Esse profeta viveu entre 430 e 400 a.C., é o último profeta do Velho Testamento, e não sabemos absolutamente nada sobre a vida de Malaquias, nem de onde era, nem sobre sua genealogia. Sabemos que seu nome significa o meu mensageiro. É esse o significado do nome. Ele profetiza em Judá de uma maneira muito interessante nesses 4 capítulos. Diferentemente dos outros profetas, ele vai fazer suas sentenças. Nós vamos encontrar nos 4 capítulos uma sentença, e nessa sentença nós vamos observar aqui que existe um diálogo entre Deus e o seu povo. Deus está muito descontente, porque o povo, depois de 70 anos, o exílio, volta à sua terra natal. E ali eles demoram para reconstruir o templo, e nós vemos os profetas Ageu e Zacarias proclamando e insistindo pela restauração do templo. Alguns anos depois, está ali Neemias, está Esdras, e eles reconstroem o templo, e os sacerdotes ministram nesse templo. Mas a maneira como é oferecido o culto a Deus é uma maneira totalmente fria, uma maneira calculista, uma maneira que não tem nenhum ardor, nenhum fervor espiritual. Malaquias vai trabalhar com o povo de Deus. Não é fácil nem para o mensageiro nem para o povo ouvir um peso, ouvir um fardo, mas ele é o mensageiro de Deus para trazer esse peso, para trazer esse fardo sobre os sacerdotes e sobre toda a nação de Judá, que está muito longe do relacionamento com Deus. Eu gostaria de ler o capítulo número 1 de Malaquias, e depois nós vamos fazer o apanhado geral. Diz o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Note vocês como o livro começa, uma afirmação categórica, curta e objetiva de Deus: eu vos tenho amado. Em quem nos tem amado, vós dizeis? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia nem é Jacó. Porém aborreci Esaú e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então vocês notem a afirmação de Deus: eu vos tenho amado. E depois já vem a resposta que o povo dá: em que nos tem amado? E depois vem aqui a réplica de Deus, quando ele diz que ele amou a Jacó, versículo 3: porém aborreci a Esaú. Então vocês vejam como Malaquias vai trabalhar. Deus afirma e já há uma resposta esperada desse povo. Versículo 6: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? Se eu sou seu senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros. Ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis um animal coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele em o dizer favorável?
Diz o Senhor dos Exércitos: agora, pois, suplicai em favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Deus a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não se acendesse de balde o fogo do meu altar. Deus preferia as portas do templo fechadas ao sacrifício sem amor, sem zelo, sem dedicação. E Deus conclui: eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Começa a reparar como no livro de Malaquias tem uma preocupação com que o nome de Deus seja exaltado. Vocês não me oferecem sacrifícios de acordo com os meus mandamentos, mas desde o nascente do sol, versículo 11, até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é, sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo e o enfermo, assim fazeis a vossa oferta. Aceitaria eu isso na vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou um grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. E que Deus abençoe a sua palavra. Meus amados irmãos, eu gostaria de dizer que esse livro foi a última voz profética antes do nascimento de Jesus. Depois que Deus deu essa sentença, esse fardo, esse peso para o povo judeu, aproximadamente 400 anos, Deus se silencia, Deus não levanta a sua voz. Se você chegar capítulo 4 de Malaquias e virai a uma página em branco. Depois dessa página em branco, chegamos no Novo Testamento, 400 anos depois, onde aparece um novo profeta chamado João Batista. E é por isso que Deus fala de uma maneira contundente a um povo rebelde, a um povo frio. Eu poderia dizer, sem sombra de dúvida, que o livro do profeta Malaquias, ele é extremamente atual para nós no século 21. Não existe uma mensagem tão atual quanto a palavra de Deus, quanto a Bíblia. Nem mesmo a sua revista semanal que você assina, que chega à sua casa, nem mesmo o site que você vai acessar hoje na internet, nada é tão atual, tão urgente e tão importante quanto a palavra de Deus para nós. E Malaquias, inserido na palavra de Deus, no Velho Testamento, tem muito a dizer para nós. Um povo que também tem vindo à igreja por diversos motivos, menos pelo motivo principal, que é o que Malaquias tanto insiste. Meus amados, nós vemos aqui dentro da igreja pessoas recém-batizadas e algumas pessoas que ainda não foram batizadas. Nós vemos dentro dessa comunidade pessoas que estão há 1 ano, algumas pessoas 5 anos, 10, 15 anos. Algumas pessoas já viram aqui 30, 40 anos de igreja. E eu gostaria de dizer que o profeta Malaquias tem muito a falar com cada um de nós. Por que você vem nessa igreja? Por que você tem estado aqui todos os domingos, ou quase que todos os domingos? Alguns de nós têm aparecido aqui porque na verdade se acostumou com a igreja, se tornou um rito de vir à igreja. É interessante porque encontra pessoas amáveis, pessoas amigas. É interessante talvez porque vem seus filhos subindo as escadas e estou colocando meu filho na igreja. É interessante porque é um ambiente gostoso. É interessante talvez porque você já ficou o domingo todo na sua casa e talvez esteja aqui. E muitos de nós temos vindo à igreja de Deus. Muitos de nós temos vindo a servir a Deus, ou trabalhar a Deus, ou adorar a Deus, sem o coração voltado para Deus. Nós vemos como as pessoas que estão dentro da igreja, muitas vezes estão
simplesmente com o coração frio, com o coração gélido. Não há um amor, não há um temor. E nós poderíamos dizer que Deus procura adoradores. Deus procura adoradores dentro da igreja que o adorem em espírito e em verdade. Essa é a única vez que Jesus usa o verbo procura para Deus. Deus dá tudo, mas Deus procura uma coisa: adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Infelizmente, para muitos de nós, a igreja se tornou algo vazio, mas é um lugar gostoso de se frequentar. A igreja se tornou um ritual. Você vem, você canta, você parte o pão, toma o cálice, você tem diversas atividades, mas o coração está frio. É uma rotina, como os sacerdotes faziam há 400 anos antes de Jesus. E pior ainda, alguns de nós, deixando que essa frieza tome conta, torna-se uma coisa tão gélida. Chega um determinado momento, se aparecer uma proposta mais interessante, a pessoa abandona a igreja, porque o seu coração não está firme e fiel diante de Deus. E essa é uma das explicações, porque tantos que estavam correndo conosco há um tempo atrás, hoje não estão mais aqui, e hoje estão longe de Deus, porque na verdade o coração se tornou frio, o coração se tornou algo sem vida, e a adoração para Deus não existia nessas pessoas. Vamos ver alguns pensamentos que a gente pode tirar do livro de Malaquias, aplicando a nossas vidas. Primeiramente, Deus começa declarando o seu amor, e Deus diz o seguinte: eu vos amei. E Deus declara o seu amor para nós, para essa igreja também. Quando nós pensamos no amor de Deus, é algo que deve mexer conosco, algo que deve falar conosco. Nós somos amados por Deus. Não que tenhamos algum mérito, não que tenhamos algo a apresentar diante de Deus. Deus não nos amou porque sabia que um dia nós nos converteríamos. Não, Deus nos amou inteiramente pela sua graça, sua misericórdia, sua bondade. Antes da criação do mundo, Ele olhou e viu lá Dirceu Packer, Arraial de São Bento, século XX. Eu sou do século passado, minha filha sempre me lembra dessas coisas, me incomoda. Mas Deus viu Dirceu Packer e resolveu me amar. Não me pergunte por quê, mas Ele resolveu me amar. Então, o que eu posso ouvir de Deus? Eu te amei. Isso tem que trazer uma motivação muito grande ao meu coração, porque assim que Deus começa Malaquias, é isso que Ele começa a se revelar. Mas note que a resposta que os sacerdotes dão, e na palavra de Deus, nós crentes somos sacerdotes da casa de Deus, todos nós crentes, e a resposta que os sacerdotes dão são perguntas cínicas, perguntas hipócritas, perguntas de zombaria, verdadeiras afrontas que fazem com Deus vivo. Então, por exemplo, vejam aqui que Deus rejeita esse tipo de provocação. Primeiramente, Deus rejeita uma falta de honra e glória ao seu nome. Versículo de número 6: se eu sou o Pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Note que as pessoas começaram a tornar santo, tornar comum aquilo que realmente era santo. Isso faz com que Deus se sinta ofendido, magoado. Vocês notem que os sacerdotes tratavam com desprezo coisas santas de Deus. O pão era imundo, a mesa eles consideravam desprezível. Versículo 12: a mesa além de desprezível é imunda. Os animais que eles traziam: cegos, animais coxos, animais enfermos. E no versículo de número 13 do capítulo 1, os sacerdotes dizem: que canseira. Tragam isso para o século 21, para cada um de nós. Tragam isso para as nossas vidas. Quantas vezes nós trazemos para Deus sacrifícios estranhos, sacrifícios que não custam nada? Trazemos para Deus o resto da sobra, do pouco do nada. Trazemos para Deus absolutamente aquilo que não agrada a Deus. Estamos com o coração aqui, mas o pensamento lá fora. Muitos assistem reunião no celular, vendo o site, e nós presenciamos isso daí. Quem está com o celular, continua com o celular, por favor, porque eu sei que tem as Bíblias que estão longe de Deus, estão aqui cumprindo um mero ritual. E é como se Deus dissesse: você vem na minha presença, mas o seu coração não está na minha presença.
você está tirando a honra do meu nome, você está faltando respeito para comigo. Vamos mais longe. Deus rejeita também aquilo que é superficial. Veja, por exemplo, o versículo 8, ele diz: vocês trazem isso? Nem o governador aceitaria. Experimenta oferecer para alguém, vê se ele gostaria disso daí. O governador não quer. Se o seu governador não quer, eu também não posso aceitar isso das suas mãos. Deus fala no versículo 10: eu preferia portas fechadas a ter ver tanta hipocrisia. Eu preferia portas fechadas a ver sacerdotes tão afastados, tão longe de mim. E Deus vai um pouco mais longe. Capítulo 2, versículo 2, ele pronuncia uma maldição. E ele diz no versículo 2: se não verdes e não propuserdes dar glórias e honras ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós maldição. Mas vamos um pouco mais longe. Deus rejeita o que nós vimos, essa superficialidade. Deus rejeita a falta de glória e honra ao seu nome, mas Deus rejeita também a infidelidade. Então nós vamos sair agora da igreja e vamos para dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Abram capítulo 2, versículo 13, diz: alguém pode ler o versículo 13 e 14, por gentileza? Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança? Na verdade é uma afirmação: porque foste desleal com a mulher da tua mocidade. Está falando do casamento, tá certo? Versículo 16: porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquela que cobre de violência as suas vestes. Ou seja, Deus está dizendo o seguinte: muitos vêm à igreja, vêm oferecer sacrifícios que não lhe custam nada, e existe uma vida infiel, existe uma vida que está longe da mulher da sua aliança, a mulher da sua mocidade. Então no capítulo 2, Deus vai condenar a separação. Deus fez um casamento para que esse casamento seja eterno, esse casamento dure. Deus deseja que o casamento seja assim, mas a infidelidade havia entrado na vida daqueles sacerdotes, e Deus condena isso. E Deus volta para o século 21 e diz: eu odeio a infidelidade. Infelizmente muitos de nós nos tornamos infiéis para com a mulher da nossa mocidade, e depois estamos aqui na igreja. Deus está vendo tudo, não podemos esconder de Deus. Mas vamos um pouco mais longe. Deus rejeita também a injustiça. Capítulo 2, versículo 17: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e dizeis: em que o enfadamos? Notem, perguntas cínicas, provocativas. Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. É desses que Deus se agrada. Onde está o Deus do juízo? Eles acusavam que Deus ajudava os maldosos e protegia as pessoas boas, né? Então Deus vai agora capítulo 3 e versículo de número 5: chegar-me-ei vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, contra os que oprimem a viúva e o órfão, torcem o direito do estrangeiro e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, se Deus rejeita falta de honra a seu nome, se Deus rejeita superficialidade, Deus rejeita infidelidade, Deus rejeita também injustiça. Cada vez que cometemos injustiça e depois a gente pisa para oferecer algo para Deus, Deus não aceita. Por isso que Jesus fez um trecho: se você vem para oferecer seu sacrifício diante de Deus, sua oferta diante do altar, e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Jesus está se referindo à justiça. Jesus está se referindo a uma quebra de relacionamentos, que Jesus diz: deixa primeiro ali a tua oferta, vai, reconcilia-te com teu irmão, e depois vem e faz a tua oferta.
Jesus está citando o livro de Malaquias de uma maneira indireta, quando diz que Deus não aceita algo quando algo não está bem aqui no coração, quando existe impureza, infidelidade, quando existe injustiça. Deus não aceita. Mais um passo: Deus rejeita o roubo dos dízimos e ofertas. Capítulo 3, alguém lê o versículo 7 e 8? Por gentileza, capítulo 3, 7 e 8. Desde os dias de teus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos e não os seguiram. Agora voltem-se para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês se perguntam: de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm roubado. Perguntam: de que roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, o trabalho na casa de Deus envolve dinheiro. E quando nós não damos o dinheiro daquilo que Deus nos dá, e nós não devolvemos para Deus, a Bíblia fala que estamos roubando a Deus. Então vocês notem que o livro de Malaquias, ele está mostrando uma adoração vazia. O livro de Malaquias está mostrando uma adoração sem vida, uma adoração corrompida por pecado, corrompida por mal. E por isso que Malaquias, o meu mensageiro, ele se apresenta para trazer um peso, um fardo. Vocês estão desonrando o nome de Deus. Vocês estão tratando as coisas de Deus com superficialidade. Note que Deus não se agrada do adultério, da infidelidade. Deus não ama a injustiça, Deus odeia a injustiça. E Deus não gosta que roube os seus dízimos e as suas ofertas. Vocês não estão trazendo para Deus aquilo que Ele merece. A religião de vocês é uma religião fria, uma religião vazia. E por isso poderia dar como tema, como título para a mensagem de hoje: uma vida cheia de religião vazia. Vocês notem que muitos cristãos vivem uma religião fictícia, uma religião sem vida, uma religião morna. E Jesus diz no Apocalipse que quem é morno, ele está prestes a vomitar da sua boca. Portanto, Deus está questionando, Ele quer respostas, mas não respostas cínicas, não respostas hipócritas, não respostas zombeteiras. Como nós temos amado? Em que nós adulteramos? Ou em que nós te roubamos? Não, Deus quer resposta sincera no nosso coração. E eu pergunto: por que motivo você tem vindo à igreja? Você tem vindo para adorar e para dar o melhor de si? Você tem vindo à igreja para realmente se quebrantar e dar tudo que você tem para o seu Deus? Ou você acostumou aqui que se tornou um local de encontro que te satisfaz? Meu amigo, minha amiga, você que está chegando agora para essa igreja, eu gostaria de dizer que igreja é algo sério, algo sério. Igreja é algo instituída pelo sangue de Cristo, comprado pelo sangue vertido por Jesus na cruz do Calvário. E a todos aqueles que querem participar desse caminho, não é um caminho fácil, é um caminho estreito. Todos que almejam andar junto com Jesus, porque foram comprados com Jesus, tem que, na verdade, andar por um caminho longe desse mundo, longe do pecado. E é por isso que Deus exige que nós sejamos santos. Para pertencer à igreja de Deus, precisamos de santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E é justamente o que Malaquias deseja dos sacerdotes: a santidade. Rapidamente, qual a resposta que devemos dar para Deus? Primeiro, nós devemos dar sempre o melhor para Deus. Isso eu gostaria que você colocasse no seu coração. Devemos dar sempre o melhor para Deus. Quando nós entendemos que Deus é real, é o Deus criador de todo o universo, é o Deus criador de cada uma das estrelas, o Deus criador da vida, o Deus sustentador, e o Deus que resolveu nos criar e resolveu nos amar e nos trouxe a essa igreja pelo sangue de Jesus, não podemos dar nada para esse Deus que não seja o nosso melhor dom, o nosso melhor talento, nossa melhor capacidade. Nós devemos dar aquilo que nós temos de melhor para o nosso Deus. Deus não aceita resto, Deus não aceita sobra,
Por isso que Deus pede de nós o melhor. Ele é real, mas o pecado também é real. E é por isso que nós devemos tratar o pecado de uma maneira muito honesta. Jesus Cristo, eu sou um pecador, preciso do teu perdão para poder dar o melhor para ti. Preciso do teu perdão e da purificação dos meus pecados, para que eu viva uma vida mais próxima de ti, semelhante a ti, na presença do trono de Deus. Eu gostaria de perguntar: nós temos dado o melhor para o nosso Jesus? Nós temos dado o melhor para o nosso Deus? Nós temos nos empenhado para que o Espírito Santo tome conta de nossas vidas? Deus deu o melhor que Ele tinha, seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se Ele deu o melhor, o que Ele exige de nós? Que a gente possa também dar o melhor. Segundo ponto, devemos dar a Deus primeiro. O primeiro lugar das nossas vidas deve ser ocupado com Deus, por Deus e para Deus. Nós não podemos colocar, meus amados, Deus num outro plano em nossas vidas. Quando começar o dia, tem que começar com Deus, a oração com Deus, a palavra com Deus. Antes de você tomar uma decisão séria, Deus tem que ser ouvido. Antes das suas atividades, Deus tem que ser convidado. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós temos realmente colocado Deus em primeiro lugar nas nossas vidas? Ele é o dono, Ele é o soberano, Ele é quem comanda, Ele que é realmente aquele que está em primeiro lugar nos nossos corações, em nossas mentes, em nossas atitudes. Ou nós temos dado prioridade para outras coisas, buscado outras coisas, aquilo que nos custa alguma coisa. Não queira dar para Deus, como adorador de Deus, aquilo que não te custa nada. Nós precisamos dar para Deus aquilo que custa alguma coisa. Davi queria levantar um altar, escolheu uma eira, uma terra, e foi comprar aquela terra. O dono falou: não, eu te dou, Davi, você é o nosso rei. Davi falou: jamais posso oferecer holocaustos ao meu Deus que não me custem nada. Meus amados, adorar a Deus é mais do que cantar hinos. Adorar a Deus é mais do que partir o pão e tomar o vinho. Adorar a Deus é mais do que estar aqui na igreja. Adorar a Deus, na verdade, é você estar numa vida com Deus, estar próximo de Deus, se quebrantando e dando a sua vida para Deus. Isso que é dar para Deus a primazia, o primeiro lugar. Por isso que ele diz: devemos dar aquilo que nos custa algo. O que Jesus disse certa vez, quando ele estava falando com os seus discípulos? Ele disse uma frase muito interessante: aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho vai salvá-la, ou vai ganhá-la. Vocês se lembram disso? Se quer ser adorador de Deus, você precisa perder. Se você não perde, você jamais será um adorador de Deus. E Jesus conclui nesse raciocínio com duas perguntas retóricas. Sabe o que é retórica? Eu não sabia, fui procurar. Duas perguntas que já têm uma resposta. São perguntas para a gente ouvir, pensar e remoer no coração. Jesus pergunta: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Segunda pergunta: o que daria o homem em troca da sua alma? Jesus está ensinando que nós, adoradores de Deus, precisamos perder nossos prazeres, nossos desejos, nossas prioridades, para que Deus seja único e seja o primeiro. Agora vou trazer isso para um aspecto prático. O que significa dar? O que significa dar para Deus o melhor? O que significa dar para Deus o primeiro lugar? O que significa dar para Deus algo que custe alguma coisa? Ou, se vocês preferirem, posso fazer as perguntas de maneira invertida. O que significa dar menos do que o melhor? O que significa dar a Deus o segundo, terceiro, último lugar?
O que significa dar restos para Deus, que não nos custem absolutamente nada. E aqui eu listei algumas práticas do nosso dia a dia. Primeiro, quando passamos horas diante da televisão, jogos, da internet, Facebook, WhatsApp e outras coisas mais. E antes de dormir a gente gasta 5 minutos lendo a palavra de Deus. E com sono. E a hora de fazer a oração, o sono já bateu e a gente não tem tempo, vamos deixar para amanhã. Isso é quando nós estamos dando um resto, uma sobra do nosso tempo ao nosso Deus. Segundo, quando trazemos para as nossas carreira profissional, nós fazemos as melhores energias, talento, motivação, mas quando chega na igreja, estamos cansados. Quando chega na igreja, a gente não vem às reuniões, ou a gente senta sem ânimo, com a mão sobre o colo, e não tem disposição de fazer absolutamente nada. Terceiro ponto, quando nós gastamos o nosso dinheiro em restaurantes, roupas, sapatos, viagens e etc e tal, e na hora de dar o dízimo para a casa de Deus, não sobra absolutamente nada, ou sobrou pouco. Então esse mês vai o nada, ou vai o pouco para a casa de Deus. Mês que vem eu acerto a situação, e infelizmente Deus não se agrada com isso. Vocês estão vendo que significa não dar o melhor, deixar a Deus não em primeiro lugar e dar os restos. Para o quarto ponto, quando nós nos alegramos com coisas dessa vida, coisas desse mundo. Às vezes um gol do time de futebol, o Corinthians marca um gol, você se alegra, não se alegra? Apesar do Corinthians marcar gol, uma situação difícil, mas o time marca gol, você se alegra. Você comprou um carro novo, você se alegra. Teve uma promoção, você dá pulos de alegria. Vocês já tiveram promoção no trabalho? Já teve? É bom demais, né? E aquilo nos alegra e a gente vai contar para a namorada, vai contar para a esposa, ou conta para todo mundo, ou manda uma mensagem: olha o gol do meu time, o coração bate mais forte. Mas quando se trata das coisas de Deus, apatia total. Quando se trata das coisas de Deus, não existe alegria, não existe uma vibração, é algo mecânico. Sentamos nessas cadeiras sem alegria, sem motivação. Ou poderíamos ir um pouco mais longe e dizer outras coisas que nos alegram, às vezes famílias, filhos e etc e tal, onde nós sentimos um prazer tão grande de contar para as outras pessoas e falar das outras pessoas, mas o Deus vivo e do Deus verdadeiro não falamos para absolutamente ninguém. Não sentimos, na verdade, alegria por Deus como nós sentimos as coisas do mundo. Não temos a mesma emoção, o mesmo entusiasmo nas coisas de Deus como nós sentimos por coisas que nos cercam nessa vida. Portanto, meus amados, contribuam, usem seus talentos, usem seus dons, alegrem-se em Deus. Esse é o papel do verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador é aquele que vem aqui e se rasga. O verdadeiro adorador é aquele que vem aqui e entrega a sua vida. Deus está falando através de Malaquias: chega de adoração fria, chega de adoração mecânica, chega desse ritualismo que não agrada a Deus. Precisamos voltar para o Deus vivo e para o Deus verdadeiro. Portanto, meus amados, o que Malaquias falou há 430 anos atrás, hoje ele fala para nós que Deus deseja adoradores que o adorem em espírito e em verdade, com alegria, com emoção, com satisfação, onde você venha e dê o melhor para o seu Deus, onde você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, onde você possa, na verdade, fazer de Deus o primeiro e único alvo de sua vida. Meus amados, adoração não é só aqui dentro da igreja, adoração não é só o momento de partilharmos o pão, mas a adoração sim, é no nosso dia a dia. Somos feitos para adorar a Deus. E eu gostaria de dizer que a maior alegria que o cristão pode ter não é evangelizar, não é ser um missionário, não é contribuir, mas é ser um adorador de Deus. Porque a partir do momento que você se torna um verdadeiro adorador, tudo você faz de coração na obra do seu Deus, tudo te causa alegria, tudo te causa entusiasmo, tudo te traz energia. Concluo a mensagem
com 4 pontos, bem breve, que os adoradores sentem quando adoram a Deus em espírito e verdade. Primeiramente, eles se alegram no amor de Deus. Capítulo 1, versículo 2. Deus começa dizendo: eu vos tenho amado. O verdadeiro adorador que chega na igreja para adorar a Deus, chega com alegria. O verdadeiro adorador sai dessa igreja com alegria. Quando ele chega no seu trabalho amanhã, ele chega com alegria, porque no coração dele, ele ouve Deus dizendo: eu vos tenho amado. O coração do verdadeiro adorador palpita alegria, salta alegria, porque a gratidão é uma marca daquele que é um verdadeiro adorador de Deus. Segundo ponto, o verdadeiro adorador vive debaixo da graça. Capítulo 1, versículo 9 diz: suplicai o favor de Deus para que nos conceda graça. E quando você entende o que é viver debaixo da graça, não importa as circunstâncias, você tem paz no coração. Por que motivo? Porque a presença de Deus na sua vida é mais forte do que as tribulações. Você vai enxergar Deus no seu dia a dia e você vai ter paz no seu coração. Você vai ter perdão para os seus pecados. O pecado arruína, o pecado estraga, o pecado pesa, o pecado conduz à morte. Mas os verdadeiros adoradores sabem que vivem debaixo da graça, com os pecados perdoados pelo sangue de Jesus. E debaixo dessa graça eles reconhecem o Espírito Santo vivendo aqui dentro. E é por isso que Jesus diz, certa feita: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo que pede recebe, que busca, encontra, que bate, vai ser aberto, ser-lhe-á aberto. E Jesus conclui esse pensamento dizendo o seguinte: que nós, sendo maus, damos boas coisas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Quando o verdadeiro adorador vive debaixo da graça, ele sente o Espírito Santo reinando na sua vida e conduzindo a sua vida. Terceiro ponto, os verdadeiros adoradores temem e tremem. Capítulo 2, versículo 5 diz: minha aliança com ele foi de vida e paz, ambas lhes dei eu para que me temessem. Com efeito, ele me temeu e me tremeu por causa do meu nome. Meus amados, parece contraditório, mas não é. Todo verdadeiro adorador, eles temem e tremem diante de Deus. Quem não é adorador, treme pelo dia de amanhã, treme pelo emprego que pode ser perdido a qualquer momento, treme se o Bolsonaro vai fazer uma decisão, se vai mandar o ministro da Justiça embora, se muda o ministro da Educação. Quem não é verdadeiro adorador de Deus, treme por qualquer tribulação dessa vida. Tudo lhe assusta, tudo lhe causa medo. Ele não tem um propósito na vida, então ele é angustiado, ele é assustado com todas as situações. Verdadeiros adoradores de Deus temem e tremem diante de Deus. Significa isso? É a busca pela santidade, é a vida da santidade. Temer a Deus significa ser quebrantado. Você é jogado no chão. Você reconhece que você nada é e que Deus é tudo. E você se aproxima diante de Deus, temendo a Deus, reconhecendo que só Deus é Deus, que não há nenhum outro. É o Deus Criador, é o Deus Redentor, é o Deus que santifica. Isso é temer a Deus. E o verdadeiro adorador tem isso no seu coração. E ao mesmo tempo ele treme diante de Deus, porque ele sabe de salvação sobre as suas asas. Verdadeiros adoradores vivem com o coração palpitando de alegria, na expectativa da volta de Jesus. Os verdadeiros adoradores oram dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Os verdadeiros adoradores estão na espera da vinda do seu Senhor. Os verdadeiros adoradores sentem o coração bater mais forte, pulsar mais forte, porque sabe que essa vida é passageira, é breve, marcada por tristezas, lágrimas e decepções, mas logo o sol da justiça virá, e os verdadeiros adoradores estarão para sempre com Deus, na presença de Deus. Portanto,
a nossa conclusão em 4 tópicos. Os verdadeiros adoradores se alegram na presença de Deus, vivem debaixo da graça de Deus. Os verdadeiros adoradores temem e tremem diante de Deus, e eles esperam a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, nós precisamos ler Malaquias e pedir pelo Espírito Santo que a mensagem de Malaquias fale conosco. O que eu tenho feito como adorador para Deus? Como tem sido a minha vida diante de Deus? O que eu tenho trazido, o que eu tenho ofertado para meu Deus? Eu tenho dado o melhor para Ele? Eu tenho colocado Deus em primeiro lugar na minha vida? Eu tenho feito de Deus realmente aquele que é o Deus entronizado no meu coração e na minha vida? Eu tenho vivido essa vida de verdadeira adoração diante de Deus? Os meus dias estão tomados pelas coisas do mundo, pelo medo do amanhã, pelas coisas que me cercam e me rodeiam? Igreja, eu convido para que a gente volte para Malaquias, que a gente peça perdão diante de Deus aos pés da cruz, como a nossa vida tem sido vazia, como nós não temos nos alegrado em pertencer à família de Deus, como nós temos distanciados dessa vida com Deus. Que a gente peça perdão e se aproxime da presença de Deus. Fala: Deus, eu tenho sido um adorador muito fraco, mas eu preciso da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, do Teu Espírito Santo, para que eu volte a ser acesa a chama da minha adoração. Eu quero entrar nessa igreja com alegria, trabalhar nessa igreja com fervor, com energia, e quero sair para anunciar esse mundo que é um Jesus que salva dos pecados. Igreja, eu gostaria de me prostrar com cada um de vocês essa semana, clamando a Deus misericórdia, clamando a Deus perdão pelos nossos pecados, e pedindo a Deus para que Ele nos dê força, para que sejamos adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Se alegrem por ter sido amados por Deus, se alegrem e participem dessa comunhão que temos com Deus na igreja, e ao sair da igreja, leve essa alegria, transpareça essa alegria para o mundo, anunciando que Jesus Cristo é nosso Salvador. Que Deus abençoe ricamente a cada um de nós, que assim seja. Amém.